Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de 3 erros que são muito comuns de quem está tentando emagrecer e que são erros que atrapalham muito esse processo. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir continuar melhorando cada vez mais o seu corpo. Bom, o primeiro erro que as pessoas cometem é focar apenas no peso da balança, apenas na perda de peso, no número que você vê na balança. Esse é um erro comum porque no processo de emagrecimento você não perde somente gordura. Muitas vezes o início desse processo, quando você está iniciando uma dieta, um novo estilo de vida, você vai desinchar bastante, então você vai perder bastante água e depois você também sempre vai perder um pouco de massa magra junto com a gordura que você está eliminando. Então é comum as pessoas verem o peso da balança diminuir e elas ficarem felizes, mas não necessariamente significa que você reduziu gordura corporal. E o que a gente está interessado muitas vezes quando a gente quer emagrecer é reduzir o nosso peso de gordura, reduzir a quantidade de tecido adiposo que a gente tem no nosso corpo. Então você deveria sempre fazer avaliações físicas periódicas que elas meçam tanto o peso de gordura, quanto o peso de músculos, quanto o peso de água do nosso corpo. Essas avaliações elas podem ser feitas por dobras cutâneas ou por bioimpedância, que são duas avaliações que elas são muito boas para você mensurar a quantidade de gordura que está no seu corpo e aí você consegue acompanhar um pouco melhor esse processo. Um outro indicativo também que é muito interessante a gente analisar é a circunferência abdominal. Eu falo para as pessoas que não adianta nada você reduzir muito na balança se a sua circunferência abdominal, se a sua cintura, se a circunferência próxima ali do seu umbigo ainda estiver muito alta, porque a gordura mais perigosa do nosso corpo é a gordura abdominal, é a que dá mais risco de doenças cardíacas e esteticamente também é um tipo de gordura que incomoda muito a maioria das pessoas. Então, se você não reduziu tanto o peso na balança, mas você conseguiu reduzir cintura, reduzir a circunferência abdominal, isso já é extremamente interessante, tanto do ponto de vista estético, quanto também da sua saúde. Então nunca foca somente no peso da balança, tem outras coisas que estão por trás, além do peso que você está vendo ali na balança, e muitas vezes quando a gente está treinando, a gente tem que analisar muito bem essa avaliação física, essa avaliação do nosso corpo, para a gente ver que muitas vezes a composição corporal mudou. Às vezes você até ganhou um pouco de massa magra e perdeu gordura, e o que vai interessar no final das contas é essa perda de gordura no seu corpo. Um segundo erro que é muito comum também é as pessoas se compararem com outras pessoas. Elas acharem que elas vão emagrecer o mesmo tanto que outras pessoas, que elas vão ficar com o mesmo tipo de corpo que outras pessoas. E na maioria das vezes essas comparações elas não são interessantes porque as pessoas têm corpos diferentes e têm metabolismos diferentes. Então é muito difícil você emagrecer 10 quilos e ficar com o mesmo corpo que a sua amiga. É muito diferente você emagrecer 5 quilos no mesmo processo de emagrecimento que aquela pessoa que você viu na revista. Então é diferente o processo que as pessoas passam, cada pessoa tem um tipo de corpo, um tipo de metabolismo, cada pessoa vai ter um resultado, mesmo que elas sigam a mesma dieta, mesmo que elas tenham um estilo de vida parecido. Então a gente nunca se compara com outras pessoas, o correto seria você sempre se comparar com você mesmo. Compare-se em períodos de tempo, como é que você estava há um mês atrás, há 6 meses atrás, há um ano atrás, e a sua intenção é sempre melhorar em relação ao que você estava. A única coisa que você poderia fazer é ter uma pequena inspiração em pessoas que têm mais ou menos o seu estilo de corpo e que têm uma idade mais ou menos próxima da sua, 2 ou 3 anos mais nova, 2 ou 3 anos mais velha, porque daí o metabolismo tende a ser um pouco mais parecido e você pode se inspirar naquele tipo de corpo, naquele tipo de transformação, para você também fazer a sua própria e sempre lembrando que os resultados vão ser diferentes de um corpo para o outro. Então sempre se compara com você mesmo, apenas tenha inspirações de pessoas que conseguiram passar pelo processo e que tenham mais ou menos o tipo de corpo que você. E o terceiro erro, ele é muito comum da maioria das pessoas, é querer emagrecer uma quantidade muito grande de peso em um curto período de tempo. É focar em metas muito altas de perda de peso. Quando você foca numa meta muito alta, especialmente num período curto de tempo, a sua chance de você se frustrar, de você não ter sucesso, ela é muito grande, porque você nunca sabe como é que o seu corpo vai responder, qual que é a velocidade que ele vai emagrecer. E uma segunda coisa que é muito comum é as pessoas começarem a emagrecer de uma forma muito rápida, porque elas querem emagrecer muito em um período muito rápido, e aí elas emagrecem,
muito rapidamente, só que elas não conseguem manter esses novos hábitos. Elas fazem dietas radicais, elas fazem cortes muito drásticos na alimentação ou nos hábitos que elas tinham, e isso não é muito sustentável. O ideal é a gente sempre focar em pequenas mudanças, que é muito mais fácil da gente administrar, é muito mais fácil da gente tornar aquilo um hábito. Vou até deixar uma playlist aqui em cima que fala sobre transformação de hábitos, como adquirir novos hábitos, como mudar os seus hábitos. E isso vai ser muito interessante para você começar a mudar o seu estilo de vida, para você emagrecer e continuar magro depois. A maioria das pessoas que emagrecem de uma maneira muito rápida, o corpo não consegue assimilar, elas não conseguem se adaptar com facilidade a esse novo estilo de vida e muitas vezes elas acabam retornando ao peso anterior, às vezes engordando até um pouco mais. Então o ideal é a gente sempre colocar metas menores. Se você colocar uma meta, por exemplo, de perder 1 quilo por mês, ao longo de um ano você vai perder cerca de 10, 12 quilos. E isso já é uma perda muito significativa de peso. Então, se você focar sempre de 1 a 2 quilos por mês, por semana vai ser uma coisa muito tranquila, uma coisa que não vai pesar. E você, com pequenos hábitos, você vai começar a moldar esse novo estilo de vida, sem você se frustrar, sem você se cobrar de uma forma excessiva e sem você correr o risco de perder o seu foco no meio do caminho e acabar retomando os hábitos anteriores. Então, sempre foque em pequenas metas, que elas vão te ajudar muito mais. Dê pequenos passos para você conseguir conquistar essas metas e você vai ter muito mais chances de sucesso no seu novo peso. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a conseguirem atingir a sua meta de emagrecimento, que vocês consigam mudar os seus hábitos de uma forma muito satisfatória e de uma forma sustentável por um período mais longo. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!